Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver mais um problema incidido então em probabilidades do nono ano. O problema é o seguinte: num curso de tiro ao alvo, o Manel decidiu enfrentar a sorte. O jogo é ganho se o jogador acertar com a seta na zona vermelha do alvo. Pode ver então aqui na figura 1. Ou seja, o alvo é composto por um círculo. Eu corrigi aqui porque eu tinha aqui circunferência, mas você deve encarar isto como um círculo, não é? Porque eu estou falando de uma região interior. Então terei de considerar um círculo e a circunferência seria só a linha. Mas o alvo é todo, então será um círculo. Bem, de centro em O, cujo raio mede então 4 cm. O raio aqui do círculo mede então 4 cm. Isto irá dar jeito. As regiões azuis e vermelhas formam um quadrado inscrito no círculo. Ok? No círculo de centro em O. Bem, é o seguinte, o Manel vai então jogar um jogo de tiro ao alvo, né? Vai atirar a seta aqui ao alvo, ele ganha se a seta então atingir esta zona vermelha aqui do alvo. O alvo é composto então por um círculo cujo centro é O e o raio mede 4 cm. E é isto, né? Ele ganha se a seta atingir então a zona vermelha. Bem, sabendo que a seta atinge sempre o alvo, vamos então considerar que sempre que o Manel atira, a seta irá então encontrar o alvo. Calcule a probabilidade em percentagem de o Manel ganhar o jogo à primeira tentativa. Bem, este é um exercício que é preciso ter cuidado. Porquê? Porque há pessoal que pode olhar para isto e pensar assim, eu vou aplicar Laplace, né? Então seriam casos favoráveis se for possíveis. E os casos favoráveis eu vejo aqui duas zonas vermelhas e tenho estas zonas todas. Tenho esta, 4, 5, 6, 7, 8. Seria então 2 oitavos. Isso estaria completamente errado. Porque vocês só podem aplicar Laplace se os acontecimentos elementares forem equiprováveis. Ou seja, vocês só podiam resolver isto desta forma se as zonas tivessem todas o mesmo tamanho. Se todas as zonas tivessem a mesma probabilidade de serem atingidas, o que não acontece aqui. Então, como é que resolvemos este tipo de problemas? Vamos dizer então que a probabilidade, vou definir aqui, sabendo que a seta atinge, a probabilidade de ganhar. Ok, vou meter aqui o acontecimento G, que seja ganhar o jogo, né? E para ganhar o jogo, o que é que tem de acontecer? Se tem que bater, a seta tem que encontrar aqui a zona vermelha. Então, em termos de probabilidade de ganhar o jogo, cuidado, à primeira, né? À primeira tentativa. Então, a probabilidade de ganhar o jogo à primeira tentativa, vocês vão ter que pensar nisto como um quociente entre áreas, ok? Que será então a área vermelha a dividir pela área total, ok? Esta probabilidade de acertar na área vermelha terá que ser um quociente de áreas. É porque as zonas não são iguais, então eu vou ter que trabalhar aqui o conceito de área. Sendo assim, vou ter então que determinar a área total e a área da zona vermelha. A área total será dada então pela área do círculo, né, que é o alvo todo. Ou seja, será π vezes o raio ao quadrado. Sendo assim, eu posso dizer que a área total será então, olha, o raio é 4, que é dito aqui. Então será π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então a área total será 16π. Depois vou ter que calcular a área vermelha. E esta área vermelha vamos ter que pensar aqui um pouco nela. Como é que eu posso determinar então esta área vermelha? Bem, é dito então aqui no enunciado que as regiões azuis e vermelhas juntas formam então um quadrado inscrito aqui no círculo. E estando a olhar para isto, né, eu estou a ver que a área vermelha ocupa exatamente metade do quadrado. Né? A área vermelha é exatamente igual à área azul. Então eu posso dizer que a área vermelha é metade deste quadrado. Então, se eu determinar a área do quadrado, a área vermelha há de ser a área do quadrado a dividir por 2. Então a área vermelha será a área do quadrado a dividir então por 2. Então vou ter que tirar aqui a área do quadrado. Como é que eu posso tirar aqui a área do quadrado? Eu sei aqui que o raio é 4, então eu sei que esta distância aqui são 4. São 4 cm. Sendo assim, esta diagonal toda, apanhamos um diâmetro do círculo, ou seja, aqui teria mais 4, sendo assim, então esta diagonal, eu vou só mudar de cor, porque não está a ficar aqui direito.
Reparem, esta diagonal que estão a ver aqui seria exatamente um diâmetro do círculo. E se o raio é 4, o diâmetro seria 8. E eu sei que o quadrado dos lados são iguais. Então eu podia chamar a este lado x e este, como estamos a falar de um quadrado, seria também x, porque um quadrado tem os lados iguais. Vou então aplicar aqui o teorema de Pitágoras, porque se eu souber aqui o lado do quadrado, eu sei que a área de um quadrado é sempre igual ao seu lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, não é? Que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Se eu descobrir aqui o comprimento do lado do quadrado, eu consigo determinar a sua área, porque basta pegar neste comprimento do lado e levar ao quadrado e tem a área. Então vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tenho aqui este triângulo assim. Sei que isto é x e esta diagonal, a hipotenusa, digamos, deste triângulo retângulo, é exatamente o diâmetro do círculo, que são 8 unidades. Aplicando então o teorema de Pitágoras, eu posso dizer que 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 8 ao quadrado são então 64, igual a 2x ao quadrado. Resolvendo agora isto em ordem a x ao quadrado, se o 2 está a multiplicar, pode passar a dividir, né? Então teria 64 a dividir por 2 igual a x ao quadrado. Bem, metade de 64 são 32. Então eu podia dizer que x ao quadrado era igual a 32. E agora podia aplicar aqui a raiz, mas repara aqui numa coisa. Podia aplicar aqui a raiz, né? Podia dizer que x havia de ser igual à raiz de 32. A mais ou menos, mas como estamos a falar em medidas, queria com a medida positiva. Eu podia pensar nisto. Mas repara lá, a área do quadrado, né? A área deste quadrado, até vou colocar aqui, a área do quadrado, deste que estamos a ver aqui, podemos definir como x ao quadrado, sendo x a medida do lado, né? O x ao quadrado dava uma área do quadrado toda. Se eu já tenho aqui x ao quadrado, nem vale a pena estar a aplicar a raiz, porque eu aqui vou ter que depois elevar tudo ao quadrado. Eu pretendo é exatamente isto, né? X ao quadrado. Então posso já usar aqui, já tenho x ao quadrado, né? Então posso dizer que a área do quadrado é exatamente igual a 32. Repara, ia ser a mesma coisa, né? Porque se o x é raiz de 32, se eu fosse aqui eu teria raiz de 32 elevado ao quadrado, né? Como o quadrado anula a raiz, isto acaba por dar o tal 32. Mas eu podia parar, mas é a mesma coisa, né? Mas eu podia parar por aqui, porque eu já tenho aqui x ao quadrado e a área do quadrado havia de ser também x ao quadrado. Bem, tem então a área do quadrado, então facilmente posso apanhar ali claramente a área vermelha, né? A área vermelha, como é metade do quadrado, havia de ser 32 a dividir por 2. Né? Porque a área do quadrado é 32, a área vermelha ocupa metade desse quadrado. Então, metade de 32, 16. Podemos dizer ainda que era centímetros quadrados, e aqui na área do círculo também centímetros quadrados. Agora, já estamos em condições de fazer o cálculo da probabilidade, que seria a área vermelha a dividir pela área total. Ou seja, a probabilidade então de ganhar o jogo à primeira seria a área vermelha, que será então 16, a dividir por 16π. Podíamos até fazer aqui uma simplificação e dizer que a probabilidade de ganhar o jogo seria 16 a dividir por 16 dá 1, não é? Podia ter 1 sobre π. O que é assim um pouco estranho, mas isto é mesmo verdade, estamos a falar de um círculo, a área do círculo havia de ter ali o π. Mas agora eles criam isto em percentagem e vocês para determinarem os resultados em percentagem fazem isto muito facilmente. Como? Dividindo então a fração, né? Vão dividir aqui o 1 pelo π e vão multiplicar por 100. O que daria então, deixem-me só fazer aqui os cálculos, daria exatamente 1 a dividir por π vezes 100, daria então 31,8%. Okay? Isto seria então aproximadamente igual a 31,8%. Em percentagem devia aqui até inserir com arredondamento às décimas, né? Porque isto ia dar uma dízima infinita, então precisava de dizer aqui o tipo de arredondamento que eu pretendia. Então pretendia arredondar às décimas. E então o resultado aproximado seria mesmo isto em percentagem, 31,8%. Sendo assim, então, o Manel teria 31,8% de hipóteses de ganhar o jogo, então, logo à primeira. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.